Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. E galera, hoje nós vamos para o segundo vídeo aqui da nossa pequena série, onde a gente vai conectar nesse vídeo nossa aplicação Angular em uma API, beleza? Bora lá! Então galera, vamos dar aqui uma pequena olhada, uma rápida olhada no código que nós deixamos, que nós criamos no vídeo anterior. Eu tenho aqui o projeto aberto. A gente tem aqui na pasta Views apenas um componente, que é esse inclusive que está aberto, onde a gente tem uma interface de Periodic Element. Aqui eu tenho depois uma variável contendo todo o nosso array de valores. Aqui mais para baixo a gente tem um método para a gente abrir um modal e aqui uns outros métodos apenas para fazer a parte de edit e delete desses componentes. Mas como a gente lembra, isso é tudo estático, ou seja, quando a gente deleta e dá um F5, atualiza a página, por ele estar todos definido, por esses elementos estarem todos definidos aqui nessa variável de forma estática, quando a gente atualiza a página, eles voltam todos para a página, E a gente vai então nesse vídeo conectar uma API para ter como forma gravar isso no banco de dados de fato, Para quando a gente deletar ser um delete real, Não ser assim estático, Não ser um fake delete, digamos assim. E isso também, claro, se aplica para quando a gente criar ou editar um elemento. A gente tem aqui também, na pasta Shared, o footer e o header, que a gente não vai alterar nesse vídeo, e nem também a parte do dialog, que ele está, digamos assim, bem feito, não vai precisar ser efetuada aqui nenhuma alteração. A maior parte da alteração vai ser mesmo aqui na nossa view, e inclusive a gente vai mudar isso aqui um pouco, vamos tirar algumas coisas daqui, e com isso a gente vai organizar também um pouco melhor esse código, porque, por exemplo, esse cara aqui, que é um modelo, não deveria estar aqui, então a gente vai também criar uma pasta para ele, Vamos organizar isso um pouco melhor. Bom, para conectar essa API, é claro, precisava de uma API. Essa API já está pronta, vou até abrir aqui para vocês verem o Swagger. Então é uma API bem simples, é apenas um CRUD mesmo dos elementos, daquele mesmo modelo que a gente usou aqui. Então eu apenas peguei esse modelo e repliquei ele para a nossa API aqui. Quando a gente criar, vocês vão ver que são exatamente os mesmos campos, claro, com a edição de um ID. Vamos aqui então executar a nossa aplicação para a gente lembrar como é que ficava esses elementos aqui, todos estáticos. Eu vou abrir aqui a aplicação. E aí a gente tem aqui a nossa tabela. Lembrando, quando a gente criava aqui um novo elemento, vou colocar aqui a posição, o nome, o peso e o símbolo que a gente cria aqui, ele adiciona sim, mas se a gente dá um F5 e atualiza a página, ele some, E a mesma coisa quando a gente remove um elemento, pode ver aqui, remove 2, eu vou editar um aqui também. Ele faz essa alteração, dá para ver, mas quando a gente atualiza, obviamente ele vai buscar aquilo que está definido estático no nosso código. Então eu já vou fechar isso aqui. Para a nossa primeira alteração, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar utilizar os métodos HTTP, Então a gente precisa fazer uma alteração, criar ali um novo import já no nosso app module. E esse import é esse aqui, HTTP Client Module. Só uma observação aqui, ele tem que ficar depois desse browser module, ok? Então vocês não podem colocar ele aqui antes, tem que ser depois, Não precisa ser imediatamente após, Aqui, por exemplo, você pode colocar ele em qualquer posição, desde que seja depois desse browser module. Ok, já vou salvar e vou fechar aqui já esse app module. A segunda coisa que a gente já vai fazer, como eu já falei, esse cara aqui não pode ficar aqui, essa interface. Como essa interface é o nosso modelo, eu vou criar aqui então uma pasta chamada models. Vou criar aqui um arquivo. Esse arquivo vai ter
o nome mesmo da nossa classe, né? Que é periodic element. .ts. Eu vou simplesmente colar isso aqui, salvar e fechar, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Em todos os lugares que a gente usa esse modelo, essa referência, a gente vai mudar aqui a referência. Eu já vou adicionar aqui, né, no nosso Home Component. Aqui no nosso modelo, deixa eu ver se precisa. Não precisa. Aqui eu salvei, ele já deu erro, ó. Tá dizendo que eu utilizo, deixa eu ver aonde. Ok, lá no nosso dialog, né? Então, eu vou trocar isso aqui dessa forma. Eu vou tirar isso aqui, vou fazer. Vou mudar aqui para modules. Modules não, modules, né? Barra o nome do nosso modelo. E vou salvar. Embaixo ele já deu sucesso. Beleza, eu posso fechar aqui então o nosso dialog. Vou deixar aqui por enquanto só o nosso Home Component aberto mesmo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma pasta onde vai ficar os nossos serviços, né? Nesse caso vai ser um serviço só, que é o de Periodic Element mesmo. Vou criar aqui uma pastinha chamada Services. E aqui eu já vou criar um novo arquivo chamado Periodic Element.service. Beleza? .ts. Aqui a gente precisa fazer já alguns imports, né, que vão ser necessários. Se a gente vier aqui, por exemplo, lá na documentação, e vier aqui, né, em Developer Guides e HTTP Client, a gente pode ver aqui o que a gente precisa, né, quando a gente criar um serviço. Então a gente vai precisar importar esse injectable, que é para a gente conseguir injetar esse serviço, né, em uma outra classe. E a gente vai precisar também desse HTTP Client, né? Eu vou copiar isso aqui, eu vou colar isso aqui na nossa classe, só alterando uma coisa, que é o nome da classe, né? Para Periodic Element Service. E a primeira coisa que eu já vou fazer aqui vai ser definir a URL da nossa API, né? Eu vou colar aqui essa URL para ficar mais fácil. E aí, então a gente vai criar já o nosso primeiro método, beleza? Então vamos criar aqui um getElements. Esse método vai ser do tipo observable, passando aqui o nosso periodic element. E para isso eu então vou adicionar aqui o nosso import, beleza? E aqui eu vou já definir o método. Então a gente vai fazer um return this.http.get, né, que é o método que a gente quer, ou seja, a gente vai pegar esse HTTP client, né, que a gente definiu aqui no nosso construtor e vai dar um .get passando aqui qual que é o tipo que a gente vai devolver nesse get, né, que vai ser exatamente o nosso periodic element. Na verdade, um array, e aqui em cima também um array desse periodic element, né, já que ele vai devolver uma lista para a gente. Aqui eu abro e fecho parênteses e passo o nosso this.api URL, né, que é a nossa rota. Vamos testar isso aqui de uma vez? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no nosso Home Component. Se a gente reparar aqui, ó, vamos lembrar, a gente tem uma variável dataSource que recebe o nosso array, certo? Recebe aqui o nosso array de periodic element. Vamos deixar aqui esse array por enquanto, mas vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai definir aqui qual que é o tipo desse cara aqui, dessa variável. Mas vamos tirar essa atribuição aqui, né? Vou colocar aqui só uma exclamação. Beleza. Se eu salvar e voltar lá no na nossa aplicação, no nosso site, ele vai estar vazio, né? Obviamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos preencher agora esse array novamente utilizando a nossa API. Então agora a gente vai aqui no nosso construtor. Vou dar um Enter aqui para quebrar esse cara.
E vou colocar aqui um public periodic element service, que vai ser do tipo periodic element service, né? Ele já adicionou aqui em cima a nossa referência. E agora, para isso funcionar, a gente precisa fazer só mais uma coisa. Aqui em cima, nesse @component, onde a gente tem o nosso selector, o nosso template e o nosso estilo, a gente vai definir aqui também os nossos providers, né? A gente vai dar dois pontos, abre e fecha colchete, e a gente vai adicionar aqui também o nosso serviço, beleza? Para ele conseguir injetar aqui no construtor, a gente precisa colocar esse providers aqui. E a gente vai fazer o seguinte: this.periodicElementService.getElements, que é o método que a gente criou, e a gente vai passar aqui como parênteses nada, e a gente vai fazer aqui this.subscribe, entre parênteses, aqui a gente vai passar data, dois pontos, periodic element, abre e fecha colchete, já que é um array. Vou fechar, vou fazer essa seta aqui, que é de uma arrow function, né? Depois vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o nosso data source vai receber o data. Na verdade aqui, this.dataSource. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o método que a gente criou, e quando eu faço esse subscribe, é quando ele executa de fato o método, né? Quando ele vem aqui e faz a chamada HTTP. E esse data aqui, se a gente reparar, é exatamente o retorno dessa operação, né? Que é o retorno da nossa API. Ou seja, são todos os elementos que tem no nosso banco de dados, né? Todos os elementos que são devolvidos na chamada dessa API. Então eu pego esse data e atribuo esse data source, né? Que é a variável de controle, né? Digamos assim, a nossa variável de controle que vai para o nosso HTML, né? E mostra lá na tela. Vou salvar aqui, vou abrir de novo aqui o nosso localhost, a nossa aplicação. E ok, agora eu já tenho aqui inclusive os mesmos registros que eu tinha estático, né? Eu criei iguais, só para a gente, né, ter o mesmo feedback. Como a gente viu, a gente retirou, né, essa passagem desse array estático. Então agora a gente já não precisa, né, desse array. Posso inclusive apagar ele por completo, porque a gente tem essa variável data source sendo preenchido pelo que vem da nossa API, beleza? Agora então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui logo os outros métodos. Vou criar aqui um createElements. E esse createElements, ele vai receber um elemento, né, para ele criar, que vai ser do tipo periodicElement, e vai retornar um tipo observable, passando aqui o nosso periodicElement. Nesse caso, vai ser apenas um elemento só, né? Não vai ser um array. E aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Return this.http.post, no caso, já que estamos criando. periodicElement. E entre parênteses eu vou passar o this.elementAPI URL. E vou passar aqui também o nosso elemento, depois da vírgula, beleza? Posso dar um ponto e vírgula aqui, só vou tirar esse espaço. Beleza, vou criar aqui então já o nosso próximo método, editElement. E aqui o mesmo caso, vou passar entre parênteses o nosso elemento, que vai ser do tipo periodicElement, dois pontos observable, passando novamente o nosso periodicElement, e vai retornar this.http.put, passando o periodicElement, e entre parênteses eu vou passar o this.elementAPI URL, vírgula, o nosso elemento, beleza?
E por último, um delete element, para a gente remover o elemento. E aqui eu vou passar apenas um ID do tipo number, dois pontos observable. E aqui eu posso passar um tipo N, né? De qualquer. Já que aqui ele não vai, esse método delete ele não vai retornar, né, um elemento em si, ele só vai apagar. E aqui eu vou fazer um return this.http.delete, passando aqui o N também, abre e fecha parênteses, this.element API URL, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui esse API URL aqui dentro desse, isso aqui são dois acentos, né, como se fosse crase, né, e aqui eu vou colocar cifrão, abre e fecha chaves e o nosso elemento, né, isso aqui é para eu conseguir concatenar as strings, né, e aqui eu vou colocar interrogação, ID é igual, e eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou passar o nosso ID, beleza? Isso aqui é apenas para a gente conseguir concatenar as strings. Aqui eu preciso passar o nosso ID na rota, né, como um parâmetro, então por isso eu estou passando esse interrogação ID igual, beleza? Vou salvar aqui e agora vamos alterar lá a nossa home. Primeiro que a gente vai alterar vai ser para criar, né? Para a gente criar, quando a gente chama o nosso dialog, a gente faz aqui um subscribe e ele retorna aqui o nosso modelo, né? Isso aqui ele tem o nosso modelo e a gente faz um push. Achei aqui. Ele faz um push exatamente aqui para ele adicionar no data source. Só que então, antes de fazer isso, vou fazer o seguinte: this ponto o nosso serviço ponto create element e aqui a gente vai passar esse result, beleza? Depois a gente vai fazer um ponto subscribe da mesma forma e aqui entre parênteses um data do tipo periodic element, dessa vez sem o array. Faço aqui de novo uma arrow function e esse código aqui eu vou passar ele todo lá para cima, beleza? Aqui para dentro. Posso salvar? Vamos fazer um teste. A gente tem aqui todos os elementos, né? Já que ele foi na base de dados de novo. Vou criar aqui então o nosso elemento 11, que é a posição 11. Elemento 11, peso vai ser isso aqui e eu vou colocar aqui um E11, beleza? Vou dar um create, ok, ele criou aqui, né? Mas isso ele já fazia. Só que agora, quando a gente atualizar, vai buscar de novo da nossa API e já trouxe o nosso elemento, né? Eu posso inclusive até fechar a aplicação e abrir de novo, porque ele já não está mais estático, né? Ele está buscando da nossa API, então ele vai sempre trazer. Beleza, vamos continuar. Vamos fazer agora um delete para a gente remover aquele elemento. O delete, o que ele fazia, né? Ele apenas filtrava esse registro do nosso data source. Vou deixar dessa forma mesmo. Na verdade, vou mudar só uma coisa para ficar um pouco melhor. Mas antes vou fazer um this ponto, o nosso serviço, ponto delete element. E aqui eu vou passar o nosso position, que é um number. Vou fazer um this.subscribe. Aqui a mesma coisa, só que aqui eu não vou passar nada, né? Não vou receber aqui um data, né? Já que ele não é necessário, né? Ele não vai, essa API não vai retornar nada para a gente. Então vou fazer depois aqui uma arrow function, vou abrir e fechar chaves e vou passar esse código aqui para cima, beleza? Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso home component. Em vez de a gente passar a nossa posição aqui no delete, a gente vai passar o ID, beleza? E por que a gente vai fazer isso? Esse valor do position não é uma posição segura, né, para a gente fazer um delete. Ele é apenas um valor que a gente mesmo pode editar, né? Então não é um valor seguro, né? E se a gente reparar aqui, ó, vou fazer o seguinte.
vou vir aqui em cima e antes dele fazer essa atribuição, eu vou imprimir os nossos dados para vocês verem o que eu estou retornando nesse nosso data, beleza? Se vocês repararem, aqui no nosso console, cada elemento ele tem um ID também. Nesse caso, para a maioria deles, né, ele está coincidindo com a posição. Só que aqui, por exemplo, para o último que eu criei, que é esse elemento 11, a posição dele é 11, sim. Só que o ID dele, quando eu criei, ele é 12. Isso porque eu já havia criado um elemento antes, né, um elemento de teste, que eu já excluí também. E ele acrescentou um a mais um ID, beleza? Então, por exemplo, esse caso em si já é um exemplo do porquê que não é um valor seguro, né, para a gente excluir. Vou voltar lá. Posso até deixar esse data aqui. Esquecemos de alterar também esse ID daqui. Só que agora ele está dizendo que o nosso modelo não tem esse ID, certo? Então a gente vai vir aqui no modelo e vai adicionar aqui um ID do tipo number. Agora sim. Então eu vou remover aqui agora como exemplo esse 10. Ele agora removeu da lista e removeu também do nosso banco de dados, né, na nossa API. Tanto que se eu fizer um F5 e atualizar, ele já não vai trazer também o nosso item número 10. E agora, por último, apenas o nosso edit. Também é aqui no nosso subscribe, né, no nosso dialog. Então eu vou fazer o seguinte. Para editar, ele estava caindo nesse if aqui, certo? Então eu vou fazer um this, ponto, o nosso serviço, ponto edit element, e aqui eu vou passar o nosso result, ponto subscribe, fazendo a mesma coisa, entre parênteses, passando o data, do tipo periodic element. Em frente eu vou fazer aqui uma arrow function e vou pegar esse código aqui, vou passar ele aqui para cima, beleza? E aqui, em vez desse result, eu posso passar o nosso data. Agora, se a gente reparar uma coisa, aqui em cima, quando a gente abre o nosso dialog, né, que a gente passa o nosso elemento para o modal, a gente não está enviando aqui o ID. Então aqui embaixo, ó, quando ele tem um valor que significa, né, que ele é uma edição, a gente tem que passar aqui o nosso ID. Então vou colocar aqui o nosso ID para o nosso modal receber também esse ID. Então agora quando eu for lá testar, vou editar aqui, por exemplo, oxigênio e salvar. Ele faz a alteração e se eu der um F5, ele faz essa alteração na base também, beleza? E por último, eu esqueci aqui também, ó, quando a gente faz o subscribe, né, para a gente adicionar, a gente tem que fazer um push aqui para a nossa tabela do valor que a gente recebe da nossa API, porque esse valor aqui vai conter já o nosso ID. Então, por exemplo, quando eu adicionasse um elemento, ele ia pegar esse valor, né, e colocar aqui no nosso data source, só que sem esse ID, né, que é o valor que vem do modal, beleza? O valor que vem aqui do subscribe do modal. E se a gente tentasse, por exemplo, fazer uma edição ou apagar, ele não ia conseguir apagar porque não tem esse ID. Então, por isso a gente precisa passar aqui esse valor aqui, porque ele contém o ID. Vamos fazer esse teste, inclusive, para adicionar um elemento. Na verdade, isso aqui é a posição, né? 10, elemento 10. E a posição e o peso. Vou criar. Ok, ele criou aqui, certo? E agora se eu for apagar, agora sim ele apaga. Vou dar um F5 e ele adicionou na nossa base de dados e também já removeu. Vou adicionar aqui só mais um para vocês verem que ele de fato adicionou. Toda hora eu troco esses dois aqui, mas aqui que é o nome. O peso vou colocar 23 e o símbolo 25. Fazendo aqui o teste de novo, né? Vou dar um F5. Ele está carregando. Então ele trouxe. Inclusive agora se eu vier aqui no nosso console, naquele
log que a gente fez, olha, ele está aqui, trazendo da nossa base de dados. Pessoal, aqui no nosso Edit, a gente pode fazer mais uma coisa. Para a gente verificar aqui se o nosso dialog, né, vai cair aqui para alterar ou para adicionar, a gente vai fazer o seguinte. Em vez de usar a posição aqui também, a gente vai usar também o ID, né? A gente não pode utilizar aqui também essa posição, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai buscar qual que é a posição do elemento com o ID referente ao que a gente editou, né? Então vamos fazer o seguinte. Index é igual a this.datasource.findIndex e a gente vai passar aqui p, onde p.id seja igual a data.id, beleza? Ou seja, estou pegando aqui qual que é o index desse array, onde o elemento desse array tem o ID igual ao ID que a gente está querendo, né? Que é o ID que a gente editou, beleza? E aí, em vez desse position -1, eu vou passar aqui o index, para a gente conseguir editar o elemento certo. Vou voltar aqui na nossa aplicação. Vou testar todos os métodos. Vou colocar aqui posição 20, elemento 20, posição vai ser 20.001 e o símbolo vai ser E20, beleza? Vou criar. Ele criou aqui. Para a gente saber se o ID está funcionando, eu vou já editar esse elemento aqui para 21, a posição. Vou editar também o símbolo, beleza? Ele já editou aqui e editou aqui também. Para ver se isso está na nossa base de dados já, vou fazer um F5. Ok, ele já trouxe. A gente pode ver aqui também no nosso console. O último 21. Vou fechar aqui. E por último, o nosso teste de delete. Vou apagar aqui 3 elementos. Vou recarregar a página e apenas trouxemos 7 elementos. Então por hoje é só, pessoal, muito simples aqui para a gente conseguir conectar a API utilizando o Angular. A API eu já tinha criado, mas se você não sabe como criar uma API, eu utilizei aqui, nesse caso, o .NET Core. Eu vou deixar aqui um card aqui em cima explicando como criar então uma API, utilizando, né, o .NET Core, utilizando também o Swag que eu mostrei aqui executando, e com a base de dados SQL Server, beleza? Para você conseguir então criar uma API, né, criar um CRUD, né, completo, com front-end, back-end, e de forma muito simples, que é igual eu exemplifiquei aqui, tanto nessa série, né, desses dois vídeos, quanto também para criar a API que tem nesse card aí, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like, deixa aí também um comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.